Olá, meu nome é Dri Buzelin e bem-vindos ao podcast Dois Mundos. Agora com Tarso Brant, meu companheiro de jornada e de mesa aqui no podcast, né, Tarso? E aí, Dri, boa tarde. Boa tarde. Como é que você tá? Tudo bem? Eu tô ótimo, e você? É maravilhoso, nossa, muito honrado de estar aqui. Hoje é meu primeiro dia e já chego aqui com uma novidade maravilhosa para vocês também, que é a nossa entrevistada do dia. E quem é a entrevistada? A entrevistada do dia é a Renata, mas a Renata, ela é expert em muita coisa que provavelmente vocês não fazem e ela, olha só, vai desbancar todo mundo, tá? Já vou avisando. Dançarina, multiartista, psicóloga, terapeuta. Nossa, essa mulher é o máximo. E assim, é um prazer entrevistar você, Renata. Que bom, obrigada. Que delícia você ter vindo aqui. Fico muito feliz da oportunidade de poder falar com você, porque o que é ser uma multiartista? Me fala um pouquinho das suas facetas. Sim, eu acho que o meu carro-chefe é a dança. É uma experiência que eu trago desde a infância, assim. Eu brinco que eu aprendi a dançar antes de aprender a andar. Então, eu acho que a dança, para mim, é uma forma de estar no mundo. É um jeito que eu me sinto segura me movendo. E junto com a dança, que virou, então, esse lugar de profissão, de fazer a vida, eu sempre fui apaixonada pela música. E aí eu achava que o jeito de viver a música era arrumando namorados músicos. Até que uma hora eu cansei desse negócio de ser a Maria Palheta, né? De estar sempre querendo arrumar um músico para ter a garantia da roda de violão. Mas era só do violão, da guitarra, do baixo, bateria? Servia qualquer um sendo músico? Sem eu perceber, era muito violão. Era eu violão, acho que então tinha... era palheta mesmo, era. Tinha algo que te levava pro rapaz do violão. Exatamente, o cabeludinho do violão, eu falava, opa, ali tem alguma coisa. Ótimo. Até o dia que eu acho que eu fui entendendo que a arte estava em mim, né? Que eu não precisava de grudar em alguém para poder viver a experiência artística para além da dança. E eu fui, então, me adentrando, né? A música, a percussão foi um caminho mais fácil, que eu acho que o corpo, o movimento, Sim. ele traz o ritmo, esse pulso. Né? É verdade. E aí quando que você começou a dançar? Antes, né? Já na barriga, a né? dança não, mas mas assim, eu falo... como que foi mesmo, assim, esse processo da dança na sua vida, ela entrando na sua vida? Quando ela entrou mesmo? Foi como com 3, 4 anos, nesse contexto de escolinha, assim, de jardim de infância, né? Que a gente faz a aula e depois no outro turno, sei lá, acaba 5h30, 6 horas, vai pro balé. Então, começou assim e aí foi direto. Emendei esse balé de contraturno de escola, com escola do bairro. Depois fiz a formação no Palácio das Artes. Foram 7 anos de curso profissionalizante. E daí eu nunca parei, assim. Acho que tive uma pausa ou outra, mas eu nunca deixei de ter a dança como um sentido, assim, pra minha vida, sabe? Entendi. E é engraçado, né? Porque eu vi as suas postagens e vi que você faz também coreografia, não é isso? Eu acho que quando você diz fazer coreografia, talvez seja hoje um lugar de dirigir, né? Exatamente. Porque tem um tempo que eu tenho me afastado de uma ideia da dança, até em função da deficiência visual, de uma dança coreografada, em que a gente reproduz movimentos pré-determinados. Exatamente. Né? E hoje eu tenho trabalhado muito mais com uma noção de dança a partir de uma perspectiva autoral, em que cada um traz o seu corpo, traz o seu movimento, que eu tenho chamado quase de uma estética da sensação. Uma ideia de que dançar é quase brega, mas para mim faz sentido, de dentro para fora. Mas é isso Sim. mesmo. Né? Não é mais a dança que você copia passos. É o sentir. É exatamente. É o Entendi. sentir, é o que te faz mover. É nessa perspectiva que eu crio, que eu dirijo. Né? Então, quando eu estou com artistas em algum trabalho que eu estou dirigindo, coreografando, Sim, exatamente. não mais, a gente parte muito disso, do que cada corpo tem a dizer a partir da expressão desse corpo. Assim. Isso é muito interessante, porque o corpo, ele já fala, né? Uhum. Então, a maneira que você tá na sua mente, né? E que você vai se expressar para a sociedade já é uma situação... É aquela história da linguagem corporal. Uhum. Não é, tá?
Com certeza. Você foi nas formas de se expressar ali bem a fundo, né? Que música é muito sobre o que a nossa alma diz, a dança também, né? Tudo em relação à arte é muito do que diz a nossa essência, da forma como a gente gostaria de se expressar para as Sim. pessoas, da forma como a gente se expressa na real, né? Sim. E uma coisa que a Adri me falou sobre você também é da Corrida para Cegos, Sim, que você sim. também faz parte. Me conta um pouco sobre isso. Sim. Eu estou num projeto que chama Corre para Ver, e esse é um projeto muito legal, que realmente tem como objetivo disponibilizar a corrida para pessoas com deficiência visual, em que tem guias voluntários, e aí a gente forma duplas dos guias e dos guiados, né? Então, Sim. eu sou uma pessoa guiada, e o meu guia, embora o projeto a gente não deveria ter isso, mas eu não consigo abrir mão do meu guia Léo Pires. Por que será, Léo? Pois é, porque isso foi muito curioso, porque quando eu entrei no projeto, eu ainda falei assim, eu quero uma mulher para me guiar, para eu ficar mais à vontade, com mais intimidade e tal. E aí chegou o Léo e músico. Pois é, mas só que é bateria. Só que é tão interessante porque o Léo, ele sempre trouxe para mim uma... Só que tem isso, né, gente? Depois que eu descobri a música em mim, tudo mudou. Tanto que hoje o meu companheiro é um dentista. Olha só. Que não tem nenhuma relação com a arte. E eu entendi que é isso. Quando a arte está na gente, eu não estou precisando mais desse outro para sustentar. É isso, sua. E aí o Corre Pra Ver chega e o Léo, então, o primeiro dia vem como meu guia. E de que a gente vai conversar? De arte. É claro. Né? Não tem como, assim. É claro. Ele começa com a ideia do pace, da corrida, de não sei o quê, do reloginho, marcando o tempo, qual que é o meu objetivo. Eu falei, meu objetivo é ser feliz. Que delícia. Né? Meu objetivo É no marcar projeto. quanto em cada passo eu me sinto bem aqui. É isso, assim, aí caminhar, sentir o vento, tomar um sol, ter uma troca, uma conversa. E eu acho que esse projeto Corre Pra Ver, ele é muito legal porque, ao mesmo tempo que ele pode ter um foco nas corridas, né, na competição, eu acho que ele também abarca a possibilidade de pessoas que querem ter a caminhada, a corrida como uma prática mesmo, assim, de atividade física, né? E como é que é esse projeto? Como é ser guiada? Que pergunta. Como é ser guiada no sentido físico de uma caminhada? Sim, eu queria saber no sentido físico e queria saber também no sentido de outras pessoas serem seus olhos naquele momento. Tá. Eu acho que ser guiada nesse sentido físico é muito bom porque é uma possibilidade de um descanso, de um exercício de confiança, né? Sim, que eu acho que esse é uma entrega, né? Esse talvez seja a palavra da virada de chave. A entrega. A ideia de que é possível estar no mundo mesmo sem ver e que tem alguém que é responsável por algo que eu não sou capaz. Sim. Né? Então, eu acho que quando eu coloco... A gente tem uma cordinha, assim, que coloca no pulso, né? Nas mãos. E aí tem um comando mesmo, né? De uma puxadinha para direita, para esquerda, se para. E ele vai falando ou esse comando? Esse comando na prática? É muito no tato, na sensação. Sim. Então, e à medida que... E como eu tenho tido o hábito de ter o Léo como esse guia fixo, né? A gente nem fala mais, Já assim. tem a conexão. É o próprio movimento. Isso também é legal quando você pergunta o ser guiada, e mesmo que seja no físico, a própria dança de salão, que também é uma experiência que eu tenho. Exatamente. É um outro lugar de ser guiada. Vai ser guiada também. Então, eu acho que o Corre Pra Ver, ele é uma oportunidade muito legal de... porque não a gente não tem ideia, assim, quem não tem uma deficiência visual, pensar... Como seria? Não é possível sair de casa e correr. É uma coisa que é tão óbvia, assim, falar assim, gente, você que anda, que enxerga, você pode sair e correr. Exatamente. Né? Eu uso cadeira de rodas. Exatamente. Eu não posso sair e correr. Né? Então, eu tenho que ser guiada também. Sim. E é engraçado porque aí não são os meus olhos, mas são os movimentos, né? Então, eu preciso acreditar que aquela pessoa que está conduzindo a cadeira de rodas, no caso o Tarso, que veio me trazendo até aqui, me tirou do carro e veio guiando a minha cadeira, e eu tenho confiança de que eu estou na mão dele naquele momento, né? E esse fato, e também sou mergulhadora. No caso do mergulho, é muito feito o Corre Pra Ver, porque você nunca faz nada sozinho nessa vida. Então, eu preciso de um instrutor, caso o meu ar acabe,
ele vai ter que passar o ar dele, né? Então, eu acredito assim, o Léo ali nesse projeto também, né, do Corre Pra Ver, especificando você e o Léo, né? É muito interessante porque vocês já têm essa conexão, ele vai te resgatar, como você também vai trazer para ele uma oportunidade única, né? E como o que ele fala para você? Como assim, ele vai descrever o local na prática? Como que ele descreve os locais para você? Eu acho que essa experiência da descrição, ela está muito além né, é uma experiência na minha vida em que as pessoas descrevem o que elas veem. E é até interessante porque isso me faz lembrar a música que a gente construiu juntos. E tem algo que eu falo disso. Mas ali, às vezes, ele fala, né? Ah, nós estamos passando um lugar. Eu falo, nossa, sei lá, a gente tem o hábito de caminhar na Andradas. E aí tem, às vezes, algum cheiro ruim de pessoas em situação de rua. Então, ele fala, realmente tem muita gente, tá passando um caminhão, tem não sei o quê. Tá vindo um cara correndo que é meu amigo, sabe? Então, assim, eu acho que tem isso dessa experiência do que o outro traz a partir da palavra. E aí eu sinto que a música chama, né? Quando você fala, me chama um trecho da música que eu falo até isso, que... Isso tudo é pura imaginação. O que você vê não é tão diferente assim do que eu imagino. Porque tudo é imaginação. Né? Quando a gente pensa nesse sentido de que a experiência de criar, de estar no mundo, ela tem algo que está para além do que a gente vê. Porque não necessariamente o que você vê... Deixa eu tentar ser mais clara nessa viagem filosófica, mas o que eu quero dizer é assim, o que a gente vê não é ali o que está dado, que parece óbvio, mas sempre tem alguma coisa que está por trás. Exatamente. Atualmente nas redes sociais, né, Tasso, a gente estava falando. Diferente do óbvio, né? O que a gente imagina pode ser diferente daquilo que acontece, né? A gente estava falando disso A gente tá falando muito disso ultimamente, né? Tá sendo um assunto recorrente, né, Dri? Que às vezes as coisas vêm pra gente de uma forma diferente do que a gente idealizou, mas isso não quer dizer que elas não existam da forma como a gente mereça, né? Da forma como a gente precisa, da forma como a gente encontra elas. Eu acho que é muito o lugar desse comentário que você trouxe aí sobre a música, né? Que a música, ela te agrada aos ouvidos, e não necessariamente ela iria te agradar de alguma forma, mas ela ia te fazer sentir alguma coisa. Muito o sentido desses sonhos, né, que vem à tona através das coisas que a gente constrói, né, pela nossa força de vontade na nossa realidade. Talvez, acredito que eu possa ter chegado no que você estava dizendo. Eu acho que essa ideia da idealização, essa também é uma... Acho que é uma questão muito forte, assim, que a gente é quase que estimulado a ter um padrão, mas muitas vezes um ideal, né? Um ideal padronizado do que é ser feliz, um ideal padronizado do que é estar bem, do que é ser saudável. E eu acho que todas essas experiências, seja a arte, seja a condição da deficiência visual, né? A espiritualidade, as terapias que eu venho buscando... Eu sinto que é tentar, em alguma medida, sair dessa perspectiva da gente viver sempre num ideal da perfeição, ou no nosso ideal sobre a gente mesmo, né? Num eu ideal, assim, que a gente nunca vai alcançar, né? Mas, Renata, agora você vê nas redes sociais, né? Os filtros, né? As pessoas começam a falar sobre uma perfeição que não é verdadeira. E a música do Lulu Santos que você fala que não leva o personagem para a cama, vai acabar sendo fatal. Porque todo mundo tem uma imperfeição, todo mundo tem um lado, né? Que, na verdade, existe a pessoa. E tem o lado que é o personagem e tem o lado que é a mídia, né? Nós somos, né? A gente quer colocar para o outro, às vezes, na rede social, algo que não é exatamente a gente, né? Então, eu vejo assim, no caso, né, de você estar enxergando, fazendo essa analogia, de estar enxergando a pessoa falando, olha, isso sim, se assado, né? O que você está vendo, você está também sentindo, né? Aquele momento, né? Da descrição dele. Mas eu queria saber de uma coisa de você. Sobre a deficiência visual, como foi isso? Como que aconteceu? Você nasceu? Como foi? Sim. É uma doença de nascença. Sim. O nome dela é a doença de Stargardt. E foi primeiro uma grande jornada a descobrir o que era, né? Em sentido de um diagnóstico, porque... Minha mãe meus pais a achar estranho quando com 6, 7 anos eu precisava pôr
papel, né, para casa, assim, muito perto. Muito próximo ao rosto. E ela falava, mas minha filha, põe mais longe. Aí eu falava, se eu colocar mais longe, eu não enxergo. E aí começou essa luta de oftalmologistas e tal. Uhum. E aí a gente descobriu que é uma doença, no caso, eu tenho um tio que também tem essa doença, então é uma doença genética, mas que ela não tem uma perda de um momento específico. Então é uma perda gradativa, lenta e contínua. Ah, é? É. Sim, então você foi se adaptando a perder a visão. Exatamente. Entendi. E como é assim no seu... Começou com quantos anos? Você falou que era bebê, né? Assim, foi percebido com 6, 7 anos de que eu não tinha a mesma, né, capacidade visual de todo mundo. De quem não tem nenhum problema de visão, né? Sim. E aí, a cada contexto de alfabetização, eu fui precisando de um novo recurso. Então, por exemplo, eu escrevia com uma letra grande, eu sentava, sei lá, na primeira carteira da escola, aí depois o dicionário gigante foi ficando pequeno, aí eu fui passando por aprender com áudios, aí eu cheguei no braille, aí eu cheguei no leitor de tela, do computador, do celular, na bengala, é como se, no braille, então cada menos visão, mais uma etapa de descobrir uma ferramenta nova. Né? E a bengala, ela, por exemplo, eu uso uma cadeira de rodas, um acessório de locomoção. No caso, a bengala também, mas ela tem cores, não tem? Tem. Me explica um pouquinho sobre isso. Então, a verde é para baixa visão, e eu acho que isso é uma iniciativa muito interessante no sentido de que quando a gente pensa em uma pessoa cega, uma pessoa com deficiência visual, tem modos de gradações, né? Então, a verde é baixa visão. Então, alguém que vê vulto, que às vezes vê cor, mas não consegue ler, tem dificuldade de deslocar. A branca seria uma bengala de uma cegueira total. Sim. Às vezes tem usado a amarela também. Ah, é? As pessoas às vezes usam a branca ou a amarela. E a vermelha é quando, além da cegueira, tem a surdez. Não sabia. Não imaginava. É uma informação, assim, muito importante para as pessoas que estão assistindo a gente saberem, né? Que é uma novidade, é um mundo, assim, que ocasionalmente, né? A gente se não tem a convivência, a gente não tem informação. Sim. Então é muito importante as pessoas terem informação, até, tá na rua, ver alguma situação acontecendo, se for para ajudar alguma pessoa, né? É um universo, né? A gente vive o universo da gente, né? E é engraçado quando você quer comprar um carro vermelho e você só vê carro vermelho, não é? Então, assim, você já tá focado naquilo. Olha, eu quero um carro vermelho. Nossa, só tem carro vermelho na rua. Não é? É uma coisa de louco. Então, assim, e nesse processo, né, de não enxergar e aumentando a cegueira, como que você encara essa situação? Porque eu percebo por mim, a acessibilidade para uma pessoa que tem uma dificuldade de locomoção, feito eu, a cadeira de rodas, eu acredito que fica ainda mais complicado ainda para quem está numa situação de deficiência visual, não é? Eu queria falar duas coisas para responder isso que você está perguntando. Quero ouvir tudo. Uma é a noção de acesso, e isso tem sido a minha grande, quase militância, vamos dizer assim. Né, eu tenho ido muito em eventos ligados a artes e acessibilidade, palestras ou universidade, qualquer coisa nesse sentido. E sempre que a gente fala de acessibilidade, a gente pensa no acesso da pessoa com deficiência a uma norma, a uma regra, à sociedade do jeito que ela está. E eu acho muito legal quando você fala você fala assim, isso... Tipo, é legal que as pessoas saibam. É ter acesso. Né? É ter acesso ao mundo de um outro que, às vezes, é sempre ele que precisa ter acesso ao mundo que está aí. Né? É sempre eu que estou fora e preciso ter esse acesso. Por que quem está na norma não pode fazer um esforcinho para tentar ter acesso a esse outro mundo? Mas literalmente aqui no Dois Mundos essa ideia de fora para dentro. Não naturalmente de dentro para fora. Porque o que acontece é que todo mundo precisa ter a indulgência com o próximo e entender que o mundo é de todo mundo. Não são mundos separados, bolhas à parte. A gente vive numa bolha global que chama planeta Terra. Isso. Exatamente. Né? Então, quando a gente tem a oportunidade de aproximar das pessoas que trazem alguma diferença explícita, eu acho que a gente vai entendendo que estamos no mesmo mundo. Sim, né? Com certeza.
E aí, a outra parte da resposta, eu acho que seria... Porque na luta do dia a dia, não adianta a gente pensar que, assim, é quem vive que sente, que sofre. É na pele, né? Tudo. É quando para chegar aqui, porque eu comprei um celular novo, top, último modelo, maravilhoso, gastei horrores. E eu não consigo ainda mexer nesse troço. Uhum. Sabe? Eu não consigo descobrir como é que eu desbloqueio, como é que eu peço Uber, que do outro celular ele era acessível para mim no tempo que eu precisei de me adaptar a aprender. E aí, sem falar que as ferramentas, a tecnologia muda o tempo inteiro, né? A gente não tem tempo de adaptar as coisas. Isso que você falou é muito interessante, que se a gente pensar que tudo é adaptação, Uhum. né? Você está com um celular que ele pode ser menos tecnológico, mas ele era acessível a você, e hoje você está com um celular tecnológico, futuramente ele vai ser acessível, você vai ter que adaptar a ele. Sim. Né? São novas realidades. Sim. E essa é a proposta, né? Que Adaptabilidade, né? Exatamente. Sim. E a psicóloga? Então, a psicóloga... Como que é? Como foi a escolha pela psicologia? Você faz umas perguntas que fazem a gente voltar na história mesmo, Ai, né? que bom, né? Mas esse é o ponto. É a essência. A psicóloga... É engraçado que eu me lembro de um diário que eu tinha 14 anos e eu lembro de eu escrevendo isso, assim. Porque eu não sei, eu me atraía pelas pessoas complicadas. Sabe, assim, quando eu via... Eu nunca gostei de gente muito comum. Nem eu. Não tenho muita paciência, Nem acho... eu Tarso. Eu também não. Gente muito comum é muito sem graça. É muito sem sal, sabe? horrível, Gente eu não muito gosto. normalzinha, É gente chato. muito padrãozinha. Eu não gosto. Eu falo, o que você tem de esquisito pra eu aprender com você? Sabe? O que você assim? tem de esquisito pra eu me atrair? Exatamente. Né? E então eu acho que a psicologia, ela sempre ficou ali no paralelo com a dança, sabe? Por um tempo elas brigaram, né? Então eu fiz essa escolha da psicologia no início, quando talvez eu não tivesse tido coragem de escolher a dança, que na minha época só tinha em Viçosa ou na Bahia. E eu já confundindo buraco e sombra, eu falei, isso não vai dar muito certo, né? Com 17 anos e morar na Bahia sozinha ou bancar essa universidade em Viçosa. Sim. E então tinha essa coisa de um desejo do profundo do ser humano, sabe? Isso sempre existiu. E aí eu fiz psicologia na PUC, muito nova, né? Formei com 21 para 22 anos. Nova. E aí eu trabalhei talvez um ano logo que eu formei. E fui dançar, fui dar aula de dança e fui seguir a carreira acadêmica, pós-graduação, mestrado, doutorado em artes. E aí, um pouco antes da pandemia, sei lá, agora eu tô perdendo a noção, uns 6 anos atrás, Acho a que psicóloga, também já nem sei. a psicóloga reapareceu. Quando eu estava no meu momento mais destroçada psiquicamente, Olha. em que eu fui fazer um doutorado em Florianópolis, e aí eu fui sozinha de tudo, e lá eu entendi que eu estava ficando cega. E foi no meu fundo do poço, é muito doido que ao atender as pessoas, eu comecei a me tratar. Iam pessoas ali que traduziam coisas que você sentia, talvez você não sabia. Isso. E ao conversar com elas, aquilo te fazia sentido, né? Te fazia sentir. E Isso. fazia sentido ao mesmo tempo. Isso. Isso é incrível, né? Muito. E é como se acalmasse aquela ideia de que não sou só eu que sou esquisita, né? Mas Não sou eu que sofro, que me deprimo, que questiono o sentido da vida. Então, eu acho que o cuidar do outro, escutar o outro, é como se começasse a me permitir me escutar das minhas dores que eu negava, sabe? Então, eu acho que a psicóloga, ela ressurge num momento de muita transformação e que até nesse recomeço da vida, eu criei um espetáculo, foi o primeiro que eu dirigi, que chama Humus. Sim. E o humus é esse resto, Sim. né, da decomposição. Sim. E eu lembro que eu estava no consultório do psiquiatra e ele falou, mas você precisa lembrar que você é humana, vem de humus, da terra. Nossa. Olha. Quando ele falou forte. isso, eu saí e falei, muito obrigada. Eu falei, achei o nome do espetáculo. Maravilhoso. Maravilhoso. Sabe, assim, eu acho que a psicóloga e a artista, pra mim... Teve tudo a ver, né? Mas Tudo eu bem. acho também que a psicologia e a arte, elas estão muito ligadas. Sim. Sabe? É porque você, para ser artista, você tem que se olhar para dentro.
né? Para ter coragem de expor aquilo que está dentro de você. Sim. Então, tem isso, né? Se você não souber quem tá aí, como é que você sabe pra onde você vai? Como que eu sou? Pra onde eu Pra onde eu vou? vou? Sabe? Quem sou eu? Essa coisa da conexão que a gente tem com a nossa essência é o que faz com que a gente entenda o significado da gente estar aqui no mundo, né? O significado da bolha coletiva, não só da bolha individual, mas também a parte de você ser um ser humano. Entender as suas características individuais e buscar compartilhar o que você puder com as pessoas de bom, né? E como é difícil, eu acho que a palavra aceitação, É. a gente passou pela confiança, pela... Qual que foi a outra? Não sei, transformação, Transformação, agora eu a acho aceitação. Eu acho que a aceitação nesse sentido desse profundo mesmo que você fala, né, Tarso, de quem somos. Sim. Sabe? Aceitar as esquisitices, as diferenças. Eu me reconheço muito fora de um padrão e por muito tempo eu acho que eu briguei, que eu trouxe... Eu queria... Não é que eu queria ser igual, mas é como se fosse... Ser igual é mais fácil. Né? Ser igual abre mais portas. É porque na nossa sociedade ela quer as coisas que estão encaixadas dentro do padrão. Você estar fora do padrão exige sair da zona de conforto. Existe sair fora da caixa, né? E você percebe que o mundo fora da caixa é muito mais multipossibilidades, multiverso. Você tá ali dentro de situações que elas podem te trazer novas vivências. Isso é maravilhoso se você se permitir. Que eu acho que a coisa da aceitação, ela vem muito junto da permissão. A permissão. De você, se você não tivesse se permitido viver o processo da psicóloga, poxa, talvez você não teria descoberto tanta coisa legal. Eu acho que permissão, de novo, tem a ver com autorizar, que tem a ver com autoria. E aí vem coisa boa, né? Olha só onde a gente está Onde indo, estamos, que delícia, né? Mas é engraçado, né? Isso da gente se permitir ser o que é, né? A gente já traz para outra pessoa a representatividade, dela entender que tudo é possível, porque serve de inspiração também. Eu não quero ser inspiração para ninguém, mas sem querer você inspira de alguma forma. Exatamente. Mas a função que a gente tem aqui de inspirar uns aos outros, né? É uma capacidade que todo mundo tem, mas acho que a gente se apropriar desse lugar com generosidade é o que faz a gente fazer a diferença pra gente e, consequentemente, para as pessoas com que a gente se esbarra no dia a dia, com que a gente convive. É aquele se esbarrar sem o medo de você atrapalhar, mas sim você complementar a jornada do outro com quem você se esbarra. Você tá ali do lado... se permitindo, né, vivenciar sem subtrair. Sem subtrair, sem pensar nas barreiras, que eu acho que o que faz com que a gente se veja ser humano por inteiro e competente, né, todos nós competentes de certas habilidades que a gente pode desenvolver, todo mundo tem, é a gente perceber a diferença que a gente faz. E é legal isso que você traz do esbarrar, porque ele, para mim, é sempre... Essas palavras são metafóricas e muito reais. Sim. Eu vivo me esbarrando, né? Me esbarrando nas coisas, me esbarrando nas pessoas. Às vezes, entrando em uns espaços que não era pra eu estar. Não deveria entrar, né? Quando eu vejo, proibido entrar aqui, estou lá. Exatamente. Eu me lembro que no início desse processo da perda da visão, até que eu assumi o uso da guia, que eu prefiro chamar bengala de guia, Sim. Né? Eu me lembro de muitas vezes estar escalando, assim, e começar a escalar uns montes de areia de umas construções. Eu falava, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Meu Deus. Era literalmente uma sensação assim, onde que eu tô, onde que eu vim parar, sabe? E eu acho que ter assumido o uso da guia foi um desafio muito grande. Muito. Porque ela é, ao mesmo tempo, o atestado da vulnerabilidade, de dizer, eu não enxergo. Exatamente. Eu preciso de ajuda. Sim. Eu estou aqui e parece que você tem um abacaxi na cabeça, ao mesmo tempo que no início parece que está todo mundo olhando para você. Sim. E às vezes você quer ser invisível. Você quer... Exatamente. É doido, né? Porque a gente fala desse comum e do esquisito. Mas é como se a sensação que eu tenho às vezes é que a gente não tem a escolha de passar despercebida. Não tem jeito. Eu tenho um texto que eu fiz para cadeira de rodas, que eu falo de uma estranha que chegou na minha vida. Sabe? E ela chegou, eu não queria que ela chegasse, não. Falei, minha filha, o que você tá fazendo aqui?
sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu não trato ela como uma parte de mim. Claro que não. Ela é um acessório de locomoção. E que, às vezes, Renata, ela chega gritando antes de mim. Uhum. Então, peraí, quem vê a Adriana e depois a cadeira são pessoas que têm que estar ao meu lado. Agora, quem vê a cadeira depois a Adriana, aí não me interessa mais. Exatamente. Então, assim, a sociedade, ela tem essa imposição, né, de colocar, talvez, esses acessórios de locomoção como gritos para a sociedade, né? Ó, cheguei. Mas não é assim. Na verdade, ou estamos totalmente invisíveis ou estamos visíveis demais. Isso, né? Isso. É o lugar da acessibilidade, né? Que é a forma como as pessoas, elas precisam se adaptar às outras, mas, na verdade, essa necessidade de adaptação é coletiva. Não existe o esquisito, não existe o normal, não existe o fora do padrão, até porque todo mundo tem algo em comum. Então, todo mundo pode aprender junto, pode estar nesse lugar de, eu tenho algo que eu necessito ali de algumas possibilidades a mais. Exatamente. Do que as pessoas, por exemplo, que já têm o dom de usar as palavras umas com as outras. Vamos dizer assim, a gente não pega uma coisa só, a gente vive sempre no plural. Então, se as pessoas começarem a compreender essa parte do plural, o esquisito deixa de existir e passa a ser só aquele lugar que incomoda para o outro ou não. Diferente. O diferente sempre vai incomodar, mas por que o diferente sempre vai incomodar? Porque é uma renovação. Exatamente. Eu acredito que as pessoas, elas estão acostumadas tanto com esse lugar do comum, que quando chega algo que renova, igual você, poxa, você está inovando no que você está fazendo, que é utilizando da ajuda do outro para você correr com alguém. Mas, na verdade, você que está ajudando outra pessoa a ter outra percepção além da sua, né? Isso que é o mais incrível. Sim. Incrível. Sim. Agora, mudando um pouquinho assim, nós vamos virar outra chave agora. Por exemplo, Isaac estava aqui, né? Me fala um pouquinho do Isaac. Isaac estava aqui e o Isaac... Debaixo da mesa? O Isaac, ele já está em muitos lugares. É mesmo? Me conta, onde que ele está? Já está aqui Quais no são coração. Os espaços que ele está ocupando? Bom, o Isaac chegou, ele está lá em casa, numa gavetinha, ele está na faixinha do cadastro para adoção. Que delícia. Ele está na vida de um casal que está junto há 5 anos e que nunca tinha a pretensão de oficializar uma união estável, um casamento, qualquer coisa assim, mas que nós vamos precisar fazer isso para ter o Isaac mais perto. Para ver o que a gente consegue nesse sentido jurídico. Sim. E é muito interessante, porque o Isaac chegou bagunçando tudo. Eu falo que muito virado ao avesso é muito bom, né? Que aí a gente descobre o lugar da gente, né? Ele chegou tirando todo mundo do lugar. E essa história começou... Nossa, eu acho que eu vou contar muito rápido, porque é algo muito grandioso, assim. Mas sim. Isso passa pelo momento dos 40 das mulheres, da grande pergunta. E aí, vou ou não vou ser mãe? Acho que essa é uma pergunta meio inevitável, de que se até os 40 você não foi, é a hora de você ter certeza da resposta. Exatamente. E aí eu fui procurar essa resposta dentro de mim e fora. Então fui olhar inseminação artificial, congelamento de óvulo, adoção, tudo. E o danado do cara não falou, tinha certeza que não queria. Ele falou, não, comigo você não vai ter. Isso é um fato, pode ter essa certeza. É que ele termina a confusão, até que no caminho, né, nesse percurso de procurar as possibilidades, eu fui conhecer um abrigo que é uma unidade de acolhimento. E uma amiga falou, olha, existe um processo aqui que chama apadrinhamento, que você fica com a criança de 15 em 15 dias e tal, não precisa ser casado, às vezes só você pode fazer isso, para você tendo mais clareza se é. Eu falei, tá, legal, pronto, acabou. Guardei aquilo e a vida seguiu. E aí cheguei pro Thiago, depois de um tempo que a gente chegou a terminar, sim, porque ele estava certo de que não queria e eu certa de que queria. Falei, entendi que nós não vamos acabar por isso, vamos viver esse amor, porque para mim não faz sentido, aos 40 anos, buscar um outro parceiro, não fazia sentido. Entendi. E aí esqueci isso. Passou uns 2, 3 meses, a entrega
essa amiga me liga e fala, olha, tem uma criança aqui que é a única que não tem padrinhos pro Natal do ano passado, 2023. Olha só. Você não quer apadrinhar ela? Não, pro Natal? Era especificamente pro Natal. Só pro Natal? Só pro Natal. Ah, tá. A ideia era como se você vai passar o Natal com vocês, volta e pronto. Ah, então é só um momento ali que a criança ia ter uma família, né? Porque era no Natal. Exatamente. E depois ela voltava. Ah, e aí, o que você fez desse momento pra ela? Pra ele, né? O que aconteceu foi que, logo que eu falei assim, Thiago, senta aqui e escuta uma mensagem. Ele, não, tá correndo. Eu falei, não, senta, você precisa sentar. Aí ele começou a chorar e falou, que dia nós vamos conhecer o Isaac? Olha só. E desde aí nós estamos direto com ele, todo um fim de semana sim, um não. E recentemente a gente fez essa escolha interna de nos constituirmos como uma família, mas que a gente ainda não sabe o que vai acontecer, porque é um processo longo, jurídico, longo. E tem muitas questões aí. Ai, tenho assim, certeza que vai dar certo, muita esperança que isso dê certo, porque é um caso assim de uma pessoa que não gostaria de ter filhos e de repente já tem um filho, né? Sim. E ele foi escolhido, né? Ele foi escolhido. Eu vi na hora que ele saiu daqui, ele é apaixonado pelo Isaac, né? Então é engraçado isso, né? Acontece isso na vida da gente às vezes não fazer uma escolha, e a escolha fazer a gente, né? A escolha faz da gente, a escolha faz da gente aquele momento. Aquela situação. É muito legal a gente falar sobre essas escolhas que a vida traz para nossa vida, que a gente não imagina o quão grande a gente para vivenciar aquilo, e a vida vai lá e fala, olha, você merece viver isso. E a gente se permite, né? Porque, a gente sabe o que a gente merece. Tem que se permitir, concorda, André? E de novo, e aí não tem como controlar, porque eu fiquei, e isso inverteu, porque chegou o momento que eu falei, mas será? Aí todos os meus medos vieram, será que eu vou dar conta? Mas será que eu sei ser mãe? Será que... Ser aí mãe vieram todas as dúvidas. Tá sendo mãe. E vai ser lindo. Né? Vai ser lindo. Aí, pra gente finalizar, que eu tô amando essa conversa, mas nós temos tempo, eu queria conversar com você uma coisa. E sonhos? Que sonhos ainda, Renata, não realizou? Não realizou. Ou ainda tá buscando formas de realizar para você se enxergar mais, assim, né? Nesse sentido de buscar mais um pouquinho da sua essência. Que eu acho que os sonhos, eles são isso. Sim. Eles são parte da nossa essência, que eles estão por aí. Então, os sonhos estão chegando, alguns vêm se concretizando. Para mim, tem uma palavra que eu acho que define o sonho, que é viajar. Oba! É muito bom. E é uma viagem interna e uma viagem para o mundo. Sabe, assim, eu amo tanto esse momento de sentar e meditar, que é uma prática que eu tenho, de estar no meio do mato, de poder ter uma casinha no mato. Que eu escute a natureza só e não essa confusão da cidade. Sim. E eu acho que viajar nesse sentido de conhecer outras culturas. Eu gosto de comer diferente, de conhecer gente diferente, de escutar línguas que eu não conheço, não entender nada. Eu acho isso o máximo. Adoro aquela confusão de aeroporto. Ai, coisa maravilhosa. Sabe? Tipo assim, eu gosto dessa sensação de estar num lugar. Recentemente eu fui para a Alemanha, fiquei na casa de uma amiga, fui apresentar um espetáculo, fiquei em Dresden, perto de Frankfurt. E teve um dia que eu simplesmente acordei, estava deitada na cama, escutando da janela o povo falando alemão, não entendendo nada e achando aquilo máximo. Eu comecei a rir. Que delícia. Gente, que delícia, não tô entendendo nada. Que mundo é esse, né? E foi muito gostoso isso, sabe? Eu acho que viajar diz muito, assim, de quem que eu sou. E eu acho que hoje é essa relação com o Thiago, solidificar essa relação, a presença do Isaac na nossa vida e, quem sabe, entrar no avião junto aí daqui uns tempos e bora pro mundo. É muito bonito ver você sendo esse ser livre. Sim, que talvez pessoas precisem aprender, talvez não, pessoas precisam aprender com você a enxergar as oportunidades que a vida traz. Sim. Independente de qualquer coisa, porque você é incrível, eu tô aqui aprendendo muito com vocês duas, muito mesmo, tô muito feliz de estar aqui hoje e daqui pra frente, né, mas esse ensinamento que você traz é muito precioso, porque você ama viajar, você ama viver. Independente de qualquer coisa, você ama viver. Isso é precioso para os dias de hoje, é encorajador para pessoas que também buscam se encontrar como você se encontrou, e isso é nítido.
Não existe limitação para viver, né? Não. A gente vai voar com gaiola e tudo. É verdade. Que lindo! Gostei, é isso. Obrigado. Obrigada, Obrigado, Renata. Eu Renata. amei te Agradeço. conhecer. Gostei demais. Quero ter mais contato com você. Vamos. Você é uma Vamos pessoa trocar. ímpar. Sim. Gostei muito mesmo e desejo assim que você conquiste todos os seus sonhos. Também. Porque uma pessoa livre feito você só pode voar muito. Vou muito e também mande muitas recordações. Pode ser através do Instagram, mande vamos te cartão seguir. postal pra gente. Mande cartões postais. Eu não conheço o exterior ainda, mas eu quero muito Também conhecer. Tá. Você não quer terminar esse podcast falando pro pessoal? Olha, eu gostaria de encerrar o podcast hoje falando pro pessoal. O que eu poderia falar pro pessoal? É a primeira vez que eu encerro o podcast. A gente tem que dizer pra eles que eles têm que acessar nosso canal, o Instagram e ver as próximas histórias. Concordo com você, Dri. Né? O pessoal aí do outro lado dessa bolha que tá assistindo a gente pode acompanhar, não só daqui pra frente, mas pra sempre a nossa trajetória, curtir, comentar, dizer às pessoas que vocês gostariam de vir aqui, que a gente entrevistasse. Aqui vocês já perceberam que não existe barreira nenhuma, é só vocês mandarem por inbox pra gente, que a gente vai chamar aqui pra bater um papo legal, construtivo e genial, que aqui a gente gosta de boas ideias. Fechou? Beijo pra todo mundo. Obrigado, Renata. Obrigado por estar aqui com a Agradeço. gente. Um beijo, gente. Até. Beijo.